gostaria de dar as boas-vindas aos alunos do curso de Licenciatura de Matemática da Universidade Federal de São João del Rei, né? Nos diversos polos que a universidade, né, está com esse curso. Bom, essa é a nossa terceira videoaula e hoje nós vamos falar sobre dois temas de interesse na área de métodos numéricos, né, e do curso do nosso curso, né? É interpolação e método dos mínimos quadrados. Esses dois temas, eles têm um objetivo em comum, qual é aproximar uma função via um polinômio, sabendo que os polinômios, né, possuem propriedades que, em termos de cálculo, são mais fáceis que as próprias funções que a gente vai interpolar, né? Por exemplo, um polinômio é fácil de derivar, é fácil de integrar, né? Fácil de achar valores. Então, nós já temos um certo costume de trabalhar com polinômios. É por esse motivo que a gente gostaria de aproximar uma função, mesmo não sendo um polinômio, por um polinômio, né? Então, os dois temas têm a ver com isso, tá? Tanto a interpolação de funções quanto o método dos mínimos quadrados. Então, vamos começar com o primeiro tema, né? Interpolação de funções. Para isso, eu vou fazer um desenho, né? Para entendermos a ideia principal. Temos um plano cartesiano e uma função, que vamos chamar de f de x. E vamos pegar 3 pontos dessa função. x0, f de x0, x1, f de x1, x2, f de x2, né? Nós temos escolhido por acaso 3 pontos no domínio e como a função é conhecida, temos 3 pontos na imagem. Esses pontos também podemos enxergar, né? Enxergá-los na seguinte tabela: xi, f de xi, x0, x1, x2, f de x0, f de x1, f de x2. Muito bem. A princípio, para fazer a interpolação dessa função f através de um polinômio, a gente não precisaria de conhecer a função em todos os pontos, mas é preciso conhecê-los nesses 3 pontos, né? Então, a princípio, nós não precisamos da informação dessa f em todos os pontos. Podemos simplesmente considerar, por exemplo, essa tabela. Nessa tabela nós temos 3 pontos com seus respectivos valores, né, na função. Então, qual que é o objetivo? Eu quero aproximar essa função através de um polinômio. Por exemplo, vamos escolher um polinômio do primeiro grau. Um polinômio do primeiro grau tem como gráfico uma reta. Então, por exemplo, entre esses 2 pontos, nós conseguimos passar uma reta secante. Certo? Entre o ponto x0 e x1, né? f de x0 e f de x1, conseguimos passar uma reta secante. Essa reta aqui aproxima a função. Se a gente escolher x1 e x2, entre esses 2 pontos, tem também uma reta secante. Então, quem que seria o interpolador? O interpolador
nesse caso aqui do exemplo, é a reta. Ela está interpolando a função f nesses pontos. O que significa? O que significa então ser interpolador? Significa que existe um polinômio p de x, tal que f de xi igual a p de xi, nesse caso, por exemplo, para i 0, 1 e 2. Né? Então, o interpolador é um polinômio de grau, né? De um certo grau, né? E esse grau depende muito do número de pontos que desejamos interpolar, tal que nesses pontos a função de polinômio coincide. Mas o objetivo não são esses pontos que são dados, né? Porque para esses pontos, x0, x1 e x2, já existem valores f de x0, f de x1 e f de x2. Quer dizer, nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo, na verdade, é o seguinte: é escolhermos um x, né? Vamos colocar assim, esse x, né? Traço, tal que eu gostaria de aproximar, né, a função nesse ponto através do polinômio p. Então, na verdade, eu queria esse valor, estou interessado nesse valor, né? Só que, por exemplo, entre x0 e x1 existe um polinômio interpolador, que seria a reta, né, no caso. Então, f de x é aproximado por p de x. Eu coloco aproximado porque, veja, f de x não precisa ser uma função linear, ela pode ser qualquer função, né? P de x é um polinômio, então é um polinômio está aproximado da função f. Se esse polinômio p é interpolador de f, é f de x igual a p de x. Então, nesses dois pontos, eles coincidem. Só que nesse ponto x, traço, para eu não ter que calcular diretamente f nesse x em particular, eu vou usar o polinômio p para achar esse valor. Eu vou falar assim: o valor p de x aproxima a função f, o valor da função f nesse ponto. Então, o objetivo de construir uns polinômios interpoladores é esse: aproximarmos, né, incógnitas ou valores, né, próximos dos pontos de interpolação através de polinômios. Como já tenho falado no começo, né, polinômios são úteis nesse caso para avaliação, né, e possuem outras propriedades interessantes. São fáceis de descrevê-los, né, de representá-los graficamente. As derivadas não são complicadas e também as integrais não são difíceis em polinômios. Bom, o objetivo é esse, tá? Agora, tem uma coisa, né? Como que eu sei que meu polinômio é um bom interpolador? Será que entre esse ponto, né? Entre esse ponto e esse é a única forma de que eu possa achar uma aproximação para f, né? É uma pergunta interessante, né? Então, como que eu sei quanto que estou errando, né? Na hora, porque eu estou falando de aproximação, então quer dizer que existe um erro, não é o valor real da função, é um valor aproximado, então tem um erro. Como que eu posso medir esse erro? E aqui no gráfico dá para ver isso. Veja, esse valor x, então, eu vou traçar aqui. Aqui encontra o valor, né? F x traço, que seria esse aqui, seria esse ponto. E no polinômio interpolador seria aqui. Vou apagar aqui. P em x traço. Esse aqui é o valor real e esse aqui é o valor aproximado. Valor real e valor aproximado, né? Então, a diferença entre o valor real e aproximado nós podemos chamar de erro. Então, o erro de aproximação
O erro de aproximação no ponto x traço não é nada mais que o f de x traço menos p de x traço. E sempre podemos avaliar o erro de aproximação, né, utilizando essa diferença. Logicamente, aqui como pode ser o valor de f de x traço pode ser maior que p em x ou vice-versa, esse valor pode se tornar negativo. Então, geralmente, o erro é medido em termos de valores absolutos, ou, em outras palavras, no módulo da diferença entre f de x traço menos p de x traço. Então, é isso, né? Em poucas palavras, é isso que significa ou é o objetivo de acharmos polinômios interpoladores. Muito bem, eu vou apagar aqui para fazer a parte teórica do assunto. Tá? Isso aqui é mais um gráfico, né, para mostrar como funciona, mas tem uma teoria por trás disso. Né? Então é o seguinte, dados x0 menor que x1, menor que x2, menor que xn. E os valores f de x0, f de x1, f de x2 até f de xn. Então, conhecidos n mais são pontos, né, do domínio da imagem, tem um teorema que garante a existência, né, sempre que esses valores forem disjuntos, não forem iguais, sempre que eles forem disjuntos, existe um polinômio interpolador de grau n, menor ou igual que n, na verdade, grau menor ou igual que n, né, tal que, então existe. Então, a hipótese aqui é que esses pontos aqui discretos sejam diferentes, tá? Então, existe um único polinômio p de x de grau menor ou igual que n, tal que f de xi igual a p de xi para todo i de ser 1, 2 até n. Então, dado um conjunto de pontos discretos, se esses pontos forem diferentes, existe um único polinômio p de x com essa propriedade. E essa propriedade é a definição de polinômio interpolador. Então, em outras palavras, existe um único polinômio interpolador, né? P de f. Tá? E para demonstrar, né, para mostrar esse teorema, é construído, né, um sistema linear. Né, um sistema linear da forma, temos uma matriz A, aqui são as incógnitas, né? A matriz da forma AX igual a B, onde demonstra-se que determinante de A é diferente de zero, né? X, na verdade, são os coeficientes do polinômio, só que se determinante de A é diferente de zero, esse sistema possui solução única. Tá certo? Possui solução única e, portanto, existem coeficientes dos quais a gente construi polinômio de grau menor ou igual que n. Né? Então, esse seria um argumento forte para dizer com certeza que existe um polinômio interpolador. Agora, existem metodologias apropriadas para descobrirmos uma maneira diferente de achar os polinômios interpoladores. Existem várias maneiras. Pelo menos duas a gente tem que saber, né? A metodologia de Newton-Grigori, né? As quais estão bem detalhadas na apostila, e tem também o polinômio interpolador de Lagrange. Né? Para vermos, aqui vamos ver somente uma,
a metodologia de Newton-Grigori. Para ver a metodologia de Newton-Grigori, precisamos saber das diferenças finitas. Então, eu vou apagar aqui novamente. Diferenças finitas. Vou fazer com poucos pontos para pegarmos a ideia. Então, suponha que nós temos uma tabelinha com os seguintes dados. x0, x1, x2. f de x0, f de x1, f de x2. Então temos, três dados para um conjunto no domínio e suas respectivas imagens. Três dados discretos. Então vamos definir diferenças finitas. A simbologia de diferenças finitas, a notação é isso aqui. Φn, diferenças finitas de grau n de f em xi é igual a diferença finita de grau n menos 1 de f de x e mais 1 menos diferença finita de grau n menos 1 de f em x i. Onde, para começarmos, a diferença finita de grau 0 de f de xi é o próprio f de xi. A partir daqui, nós podemos fazer a diferença finita de grau 1, que depende da diferença finita de grau 0. Já teríamos então a diferença finita de grau 1. Para calcularmos a diferença finita de grau 2, ela depende da diferença finita de grau 1 e assim por diante. Uma tabela que ajuda a entender isso aí, nesse caso, desses dados aqui que foi dado no começo, é o seguinte. Você faz uma tabela dessa forma, xi, x0, x1 e x2. Então aqui estão as diferenças finitas de grau 0, que por definição são os próprios valores da f. Nesses pontos, esse conjunto de pontos foram dados no começo, E a partir daí nós formamos as próximas diferenças finitas. Diferença finita de grau 1, por exemplo. Então, diferença finita de grau 1 de f em x0 é igual a f de x1, que seria a diferença finita de grau 0 de f em x1, menos diferença finita de grau 0 de f em x0. Então, esse valor menos esse. Diferença finita de grau 1 de f em x1 diferença finita de grau 0 de f em x2, que é esse valor menos esse. Diferença finita de grau 0 de f em x1. Então, esse seria a diferença finita de grau 1. E ainda podemos construir a diferença finita de grau 2. Diferença finita de grau 2 de f em x0. Então, seria esse aqui, esse valor menos esse. Então, diferença finita de grau 1 de f em x1 menos diferença finita de f em x0. E aí acabou nossa tabela. Então, é isso. Essa aí é a forma como devemos calcular as diferenças finitas. Por que é importante a introdução dessas diferenças finitas? Porque através delas construímos um polinômio interpolador chamado de Newton-Grigori. Tá? Vamos pegar essas diferenças finitas que nós acabamos de fazer para esse exemplo e olha só, o polinômio interpolador de Newton-Grigori é baseado no teorema de Taylor.
Então, o teorema de Taylor, né, é, na verdade, uma série infinita, né, onde uma função é aproximada por um polinômio de grau n. Com essas diferenças finitas que acabamos de fazer, né, temos diferenças para um conjunto de 3 dados, temos diferenças finitas de grau 0, grau 1 e grau 2. Né, 3 dados. Então, com n mais 1 pontos, temos diferenças finitas. E como é construído o polinômio? Eu vou apagar aqui, né, para não perder a sequência. Então, esse aqui é o conjunto de pontos e esse aqui são suas diferenças finitas. Então, o polinômio de x, que é igual ao polinômio interpolador de Newton Grigori, é construída da seguinte forma: diferença zero de f em x0 mais, né, eu tenho que construir um polinômio de grau 2. Né? Tenho 3 dados, então tem que ser um polinômio de grau 2. X menos x0, diferenças finitas de grau 1, mais, só que aqui é dividido por h. Quem que é h? h é a diferença entre esses dois pontos. Né? A gente sempre pode fazer, né, esses pontos que têm o mesmo espaçamento. x1 é igual a x0 mais h, x2 é igual a x1 mais h. Então, a diferença entre esses dois pontos é a mesma, é uniforme. Nós podemos chamar de h. Então, mais x menos x0, x menos x1, diferença finita de grau 2, sobre 2 fatorial h quadrado. Né? Como aqui nós temos esse conjunto de pontos são conhecidos, então as diferenças finitas de grau 0, de grau 1 e de grau 2 são números também conhecidos, né? Eles serão calculados através dessas fórmulas. Então isso daqui é um número, isso daqui é outro número, e isso daqui é outro número. Então é um número, aqui temos um x, e aqui temos x e x. Então veja, né, que nós estamos construindo um polinômio de grau menor ou igual a 2, certo? Menor ou igual a 2. Então esse polinômio, né, se a gente calcular o polinômio nos pontos xi, nesses pontos, x0, x1 e x2, nós vamos ver claramente que ele zera. Né? Tá certo? Ele zera. Ele não zera. Então, P de xi é igual a f de xi. Ele coincide com o valor da f nesses pontos. Né? Em igual a 0, 1, 2. Né? Por exemplo, P de x sub 0, aqui fica x sub 0. Então, aqui vai zerar esse termo, aqui também vai zerar, e fica apenas isso daqui, que é a f avaliada em x0. Para x1, aqui zera, né? x1 menos x0, né? É o mesmo valor que o h. Tá? Então, a soma dessas duas vai dar novamente f de x2. Vocês podem fazer a conta, né, com mais calma para ver e verificar isso. Tá? Então, é um polinômio interpolador, né, que é construído dessa forma. Tá certo? Via diferenças divididas. Ainda tem outra versão desse polinômio interpolador que a gente faz utilizando uma mudança de variável. Né? Seria um complemento, né? Mas na verdade, pelo menos a gente teria que aprender
bem essa técnica do polinômio interpolador. Então, com isso, nós temos que a função f é aproximada por esse polinômio de grau p. Se nós temos 3 dados, a função f é aproximada por um polinômio de grau menor ou igual que 2, para esse exemplo. A outra coisa que ficou pendente, eu vou apagar novamente, A outra coisa que ficou pendente é como medimos o erro. Como que eu sei que esse polinômio é uma boa aproximação para a minha função? Então, tem um teorema que garante o seguinte: o erro em x é dado para quando nós aproximamos uma função por um polinômio de grau menor ou igual que n, o erro, seria um erro de truncamento, é dado por essa expressão aí, onde se de x é x, vamos colocar assim, o produto de x menos xi, de igual a 0 até n, tá? Essa é a expressão do erro num ponto x. E um si, e esse si aqui varia entre x0 e xn. Essa é uma expressão teórica, expressão teórica do erro, mas em termos práticos, como que a gente consegue encontrar esse erro? Pois esse si não é dado, Porém, podemos fazer o seguinte: vamos tirar o módulo dessas expressões. Então aqui teríamos módulo de psi e módulo disso daqui sobre n mais 1. Isso aqui é menor ou igual que módulo esse semi sobre n mais 1 fatorial, onde esse m é o máximo dos valores da derivada n mais 1 e cima da f, para x que pertence entre x0 e xn. Então, nesse caso, veja como que ficou a expressão do erro. Apesar que não conseguimos colocar uma igualdade, mas pelo menos conseguimos uma desigualdade. Então, nosso erro, que ao final de contas é a diferença entre minha função e o meu polinômio interpolador, esse erro é menor ou igual que esse valor, tá? E esse valor já pode ser calculado. Por que pode ser calculado? N mais 1 é conhecido. Φ, psi em x, também é conhecido. M também pode ser calculado. M é o máximo da função da n mais 1 aba derivada da função f no intervalo de x0 a xn. Então, todos esses termos agora são conhecidos. Então, isso aqui vai virar um número. Então, eu posso afirmar com certeza que o erro que estou cometendo ao aproximar minha função f via um polinômio aqui n é justamente esse número aqui. Certo? Aí, logicamente, para entender, para fixar as ideias, precisamos de fazer os exercícios correspondentes. Então, tem vários exercícios que estão dados no livro, na apostila, e mais outros na lista de exercícios resolvidos. Tá? Então, com essas ideias, vocês complementam e fixam seus estudos, fazendo os exercícios respectivos. Então, essa seria a parte de interpolação. Para fecharmos essa aula, vamos falar um pouquinho sobre
os métodos mínimos quadrados. Então vamos fechar essa aula falando um pouquinho sobre o método dos mínimos quadrados. Vamos observar este gráfico. Nós temos um plano, temos um conjunto de pontos discretos e observamos que esses pontos estão espalhados em torno de uma reta, certo? A princípio essa reta não é imaginária, tá? A princípio nós temos apenas como dados esses pontos discretos, mas observamos que ele está espalhado em torno de uma reta. Então a pergunta é a seguinte: qual que é essa reta que minimiza o erro cometido? Porque isso seria a aproximação, via um polinômio, como uma reta, um polinômio de grau 1, de todos esses pontos. Veja que o problema é diferente ao que já foi discutido anteriormente, interpolação de funções. Aqui nós estamos falando que uma reta vai interpolar todos esses pontos aqui. Tá? Então é um pouquinho diferente. Então qual que seria a reta que melhor aproxima todo esse conjunto de pontos? Então existem várias metodologias, entre elas o chamado método dos mínimos quadrados. E o seguinte, essa reta, nós já sabemos que tem por equação a sub 0 vezes x mais a1. Nós estamos atrás dessa reta que melhor aproxima esses pontos, em outras palavras, que melhor ajusta esses pontos, tá certo? Muito bem, então essa reta aí tem que ser de tal maneira que g de xi seja igual a f de xi, para i igual a 1, 2, para um conjunto de m dados, tá certo? Então se a gente tem um conjunto de m dados, x1, x2, xm, com suas respectivas imagens, se nós temos esse conjunto de dados, gostaríamos, e se observarmos que esses dados eles se espalham em torno de uma reta, gostaríamos de obter a melhor reta entre todas as possibilidades que melhor ajusta esses dados. Em que sentido melhor ajusta? Em termos do erro, Então, eu quero que a diferença, nós já sabemos que isso aqui, se esse aqui é interpolador em todos esses pontos, então a diferença entre f e g é o erro, Então, o método de mínimos quadrados, ele não usa um erro simples, ele usa um erro quadrático. Então eu gostaria que esse erro aqui, a diferença quadrática dos erros para cada ponto dado, ela seja mínimo. Então na verdade eu queria minimizar isso aqui. Minimizar esse conjunto de pontos, essa diferença, essa diferença entre a função e seu interpolador. Como o g é dessa forma, então, afinal de contas, nós estamos querendo então minimizar isso aqui. Veja que aqui já apareceu a sub 0 e a sub 1. Então eu quero achar o a sub 0 e a sub 1 que pertencem aos reais, tal que o erro quadrático entre a f e esse polinômio, essa reta, seja mínimo possível. Então nós estamos agora, colocamos esse assunto como um problema de minimização. E para o problema de minimização, para encontrar o a sub 0 e a sub 1 ótimos, precisamos fazer as derivadas parciais da função em relação a essas duas variáveis.
Então aí tem uma série de passos, né, para finalmente obtermos um sistema linear a qual nos permite calcular esses dois coeficientes que estão faltando aqui. Eles são desconhecidos, mas com um desenvolvimento baseado no mínimo de uma função de duas variáveis, né? A gente tem que fazer as derivadas parciais, as derivadas parciais têm que ser igual a zero. Tem uma série de passos. Vamos chegar ao seguinte sistema linear. Então vou apagar aqui para escrevermos o sistema linear aqui. Então eu vou escrever o sistema linear na forma matricial, tá? Então finalmente chegamos no seguinte. Esse sistema linear, nós temos uma matriz 2 por 2, aqui nós temos nossas incógnitas, A sub 0 e A sub 1, não vamos perder o foco, né? Eu quero achar um polinômio de grau 1 que interpole esse conjunto de pontos, esse é o nosso objetivo, achar os coeficientes A sub 0 e A sub 1, para substituir aqui termos um polinômio de grau 1, né? Então a única coisa que está faltando são esses coeficientes. E esses coeficientes já estão aqui como incógnitas nesse sistema linear. Esse conjunto de pontos, né? Essa somatória do xi ao quadrado. Como a gente tem os dados, os xi são conhecidos, isso aqui vai ser calculado. Isso aqui é calculado. Nessa diagonal aqui, veja que nós temos a mesma expressão. M, o número de pontos. E aqui do lado direito, nós temos também duas somatórias. A primeira é xi vezes f de xi e a segunda é f de xi. Esse conjunto de pontos também nós temos conhecidos. Então formamos, né, um sistema 2 por 2. Prova-se que o determinante disso daqui é diferente de zero, portanto a solução é possível, né? A solução existe e é única. Então existe um único polinômio interpolador de grau 1, né, que ajusta todo esse conjunto de dados, esses m dados que foram dados. Tá certo? Nós temos que montar esse sistema linear, resolvê-lo, substituir aqui. Uma vez substituído, novamente temos que voltar para o problema do erro. Bom, pronto, descobri meu polinômio, né? Resolvi meu sistema 2 por 2, descobri os coeficientes, substituí. Eu já sei que essa reta aqui ajusta um conjunto de m dados, né? Agora, como que eu meço o erro? Qual que é a medida do erro? O erro simplesmente é isso aqui, gente. O erro é isso aqui, né? Porque eu fiz tudo o meu processo utilizando esse erro quadrático aqui. Então, f de xi é conhecido, quer dizer, os valores são dados no problema. Uma vez conhecido g de x, quer dizer, A sub 0 é conhecido, A sub 1 também, g de xi pode ser avaliado e podemos então calcular essa soma. Que na verdade são os erros quadráticos para cada ponto discreto. A soma desses m erros produz o erro, vamos chamar geral, do problema ou do método dos mínimos quadrados. Tudo bem, pessoal? Então, dessa maneira, né, que funciona o método dos mínimos quadrados. Existem outras versões, né? Por exemplo, que acontece o conjunto de pontos que são dados, na verdade não. Que tal se o conjunto de dados é dessa forma? Aqui por aqui não vai passar uma reta, mas pode passar uma parábola. Então, o polinômio, uma parábola é um polinômio de grau 2. Né? Então, seria a parábola que vai ajustar esse conjunto de dados.
Então, essa metodologia pode ser generalizada. E na apostila também contempla o caso em que os dados se espalham em torno de uma parábola. É interessante também entender a extensão desse método. Então, não funciona apenas para retas, né? Então, pessoal, a terceira videoaula, eu queria falar sobre isso, né? Interpolação de funções e o método dos mínimos quadrados, tá? E deixei a última parte da disciplina, né? Que seriam aproximações de integrais e aproximação de equações diferenciais ordinárias para a nossa última videoaula. Então, da minha parte, já estou finalizando, apenas agradecendo a presença de todos vocês. Até a próxima.